O ex-deputado Coronel Tadeu comentou em pronunciamento pelas redes sociais as declarações de Lula sobre o preço da gasolina. O ex-deputado apontou: o Lula protagonizou num evento lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, algumas senhoras besteiras. A primeira delas, ele criticou o preço do combustível, falou que está muito alto. Só que esse homem sabe que ele está governando o país? Pelo jeito ele não sabe. Pelo jeito, ele acha que ele é um político que está sempre em campanha política e falando mal dos políticos que estão no governo, sendo que é ele que está no governo. O ex-deputado prosseguiu: ele não sabe que é ele que faz o preço da gasolina através da Petrobras? Aí ele veio criticar a cadeia de intermediários que atrapalha o preço da gasolina. Ele realmente desconhece completamente como é que a gasolina chega no posto. Coronel Tadeu explicou que o Brasil não tem capacidade suficiente para refinar o petróleo e precisa exportar o petróleo e importar derivados. Coronel Tadeu expôs os motivos. Gente, o petróleo é tirado lá no mar. Hoje, 4 milhões de barris por dia. Esse petróleo, uma pequena parte desses 4 milhões de barris diários é refinada aqui no Brasil, mas uma pequena parte mesmo, porque as refinarias que eram para ter sido construídas, como Comperj, Abreu e Lima e por aí vai, elas não foram construídas. O PT sumiu com o dinheiro. Sumiu, simplesmente sumiu. O ex-deputado explicou que o combustível refinado é importado e precisa ser transportado para as distribuidoras e de lá para os postos. Ele disse: não existe atravessador de combustível, não existe mais. Ele resolveu soltar essa pérola e dizer que o combustível está caro. Claro que está caro, nós também concordamos. Agora, por que está caro? Porque o governo deixou de fazer os investimentos que precisariam ser feitos. E quando eu falo governo, é aquele governo de 2003 até 2016 que não fez absolutamente nada. Sumiu com mais de 10 bilhões e não fez o que deveria ter sido feito. Pois é, Lula, você precisa aprender um pouco sobre o país que você governa. Seria bom que você não falaria tanta besteira assim que dói os meus ouvidos. Coronel Tadeu mostrou que Lula não parou por ali e disse que a responsabilidade por destruir a Petrobras foi da Lava Jato. O ex-deputado disse: quem quis destruir a Petrobras? Eu acredito que eram vocês do PT. E mais esse centrão todo aí, essa cambada de criminoso, de político corrupto, que a Lava Jato levantou os nomes, as cabeças e tentou colocar todo mundo na cadeia. Mas aí sabe como é. A força política manda mais. E a força política não deixou que essas pessoas ficassem dentro da cadeia mofando como deveria ser. Tipo Renato Duque, Cerveró e por aí vai. E tantos outros políticos e empresários que deveriam estar atrás das grades. Tá todo mundo solto. O ex-deputado lamentou que a Lava Jato tenha sido destruída, dizendo: que pena que ela acabou, foi obrigada a se calar e ficar quieta, porque essa operação Lava Jato ia contar ainda muito, mas muito mais sobre esse governo petista que nós tivemos aí até 2016 e como foi feito o desmantelamento da Petrobras. Eu acho que eles queriam que a Petrobras ficasse que nem a PDVSA da Venezuela, que simplesmente o Nicolás Maduro resolveu sucatear essa empresa que era uma das maiores do mundo e que explorava a maior reserva de petróleo do mundo, que é justamente na Venezuela. Aqui, eles queriam fazer a mesma coisa, para caminhar o Brasil para um comunismo, e não seria tão difícil disso acontecer. A Lava Jato realmente foi uma pedra no sapato do PT, uma pedra, e eles pagam esse preço até hoje e ainda vão pagar muito mais o preço político. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, o Brasil perde todos os dias mão de obra qualificadíssima para os Estados Unidos. Enquanto alguns tentam furar o bloqueio americano lá nas fronteiras com o México, tentando atravessar a fronteira através dos famosos coiotes, às vezes deixando uma grana que não tem, algo aproximado entre 100 e 200 mil reais, apenas para os coiotes ajudarem eles a atravessarem a fronteira. Outros brasileiros extremamente qualificadíssimos estão fazendo a festa nos Estados Unidos. Aliás, diga-se de passagem, mais brasileiros foram arrebanhados pelos Estados Unidos do que deportados. Gente, no ano de 2024, os Estados Unidos emitiram 2.793 vistos de trabalho de nível elevado para brasileiros. Sabe o que é isso, gente? São aqueles famosos vistos EB1 e EB2. Esses vistos, eles dão garantia ao brasileiro para ele ficar nos Estados Unidos pelo tempo que eles quiserem. Até porque eles recebem o Green Card, o famoso cartão verde, né, ou passaporte verde, ou visto verde, qualquer coisa assim desse tipo, para que eles possam permanecer nos Estados Unidos sem serem deportados. O EB1, para quem não sabe, ele é destinado a indivíduos com habilidades extraordinárias, professores, pesquisadores renomados e executivos de multinacionais. E o EB2, ele atende a profissionais com pós-graduação, habilidades excepcionais, e dispensa a necessidade de um patrocinador caso o candidato comprove que seu trabalho beneficia os Estados Unidos. É isso que eles fazem, gente. Eles garimpam pelo mundo todo as melhores cabeças. E com isso o Brasil vai sempre perdendo. Aliás, diga-se de passagem, vocês já viram algum projeto de pesquisa e ser levado a sério nesse país? Quando surge alguma coisa, gente, sempre acontece, o governo põe uma pedra nas pesquisas e acaba matando o pesquisador. Aí o pesquisador realmente vai embora para outro país. E vou dizer uma coisa, hein? Não é só os Estados Unidos, não. Na Europa também está cheio de gente que deveria estar aqui no Brasil fazendo suas pesquisas aqui, mas não tem nenhum incentivo por parte do governo. É lamentável isso, né? Mas fazer o quê? Esse é o governo que nós temos. E por falar nesse governo, gente, o Lula hoje ele protagonizou num evento lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, né, algumas senhoras besteiras. A primeira delas, ele criticou o preço do combustível, falou que está muito alto. Será que esse homem sabe que ele está governando o país? Pelo jeito ele não sabe. Pelo jeito ele acha que ele é um político que está sempre em campanha política e falando mal dos políticos que estão no governo, sendo que é ele que está no governo. Pois ele criticou demais o preço da gasolina. E olha que ele nem paga
a gasolina, quem paga somos nós, a gasolina dele. Mas ele resolveu criticar o preço da gasolina. Olha, meu Deus do céu, será que não é ele? Ele não sabe que é ele que faz o preço da gasolina? Através da Petrobras? Aí ele veio criticar a cadeia de... Como é que ele chamou? A cadeia de... Poxa vida... de intermediários. A cadeia de intermediários que atrapalha o preço da gasolina. Olha, ele desconhece completamente como é que a gasolina chega no posto. Gente, o petróleo é tirado lá no mar. Hoje, 4 milhões de barris por dia. Esse petróleo, uma pequena parte desses 4 milhões de barris diários é refinado aqui no Brasil, mas uma pequena parte mesmo. Porque as refinarias que eram para terem sido construídas, como Comperge, Prêmio, Abreu e Lima e por aí vai, elas não foram construídas. O PT sumiu com o dinheiro, sumiu, simplesmente sumiu. E aí o que tem que fazer o governo? Mandar o petróleo para fora, refinar lá fora, seja lá onde for, na Europa, na Ásia, em algum lugar, ou até mesmo nos Estados Unidos, aí ele tem que comprar o combustível já refinado. Então, muito do combustível que nós usamos aqui não é produzido aqui no Brasil, vem de fora, por conta disso que o Brasil não tem essa autossuficiência. Aí ele é colocado num caminhão ou num tubo, e ele chega então nas distribuidoras, e da distribuidora ele vai para o posto de gasolina. Simples assim, gente. É simples assim mesmo essa logística. Não existe atravessador. Precisa de alguém que retire o petróleo lá no mar, e a Petrobras está fazendo isso, bem ou mal. Depois nós temos alguém que refine, e nós temos quem refina. O transportador e o posto de gasolina. Acabou, não existe atravessador de combustível. Não existe. Mas ele resolveu soltar essa pérola, né? Se dizer que o combustível está caro. Claro que está caro, nós também concordamos. Agora, por que está caro? Porque o governo deixou de fazer os investimentos que precisariam ser feitos. Quando eu falo governo, aquele governo de 2003 até 2016 não fez absolutamente nada. Sumiu com mais de 10 bilhões de reais e não fez o que deveria ter sido feito. Pois é, Lula, você precisa aprender um pouco sobre o país que você governa. Seria bom porque aí você não falaria tanta besteira assim que dói os meus ouvidos, mas dói os meus ouvidos mesmo, tá bom? Vamos lá, só que não parou por aí. Ele resolveu falar que a Lava Jato foi caça-níquel para destruir a Petrobras. Olha, meu caríssimo, quem quis destruir a Petrobras, eu acredito que eram vocês do PT, e mais esse centrão todo aí, essa cambada de criminoso, de político corrupto que a Lava Jato levantou os nomes, as cabeças e tentou colocar todo mundo na cadeia. Mas aí, sabe como é que é, né? A força política manda mais e a força política não deixou que essas pessoas ficassem dentro da cadeia mofando como deveria ser. Tipo Renato Duque, Cerveró, e por aí vai, e tantos outros políticos e empresários que deveriam estar atrás das grades. Tá todo mundo solto. Santa Lava Jato, que pena que ela acabou, foi obrigada a se calar e ficar quieta, porque essa Operação Lava Jato ia contar ainda muito, mas muito mais sobre esse governo petista que nós tivemos aí até 2016 e como foi feito o desmantelamento da Petrobras. Eu acho que eles queriam que a Petrobras ficasse que nem a PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., que simplesmente o Nicolás Maduro resolveu sucatear essa empresa, né, que era uma das maiores do mundo e que explorava na maior reserva de petróleo do mundo, que é justamente na Venezuela, né? Aqueles queriam fazer a mesma coisa para caminhar o Brasil para um comunismo, né? E não seria tão difícil se isso acontecesse. A Lava Jato realmente foi uma pedra no sapato do PT, uma pedra. E eles pagam esse preço até hoje e ainda vão pagar muito mais, o preço político, porque aqui a gente fala, a gente divulga exatamente o que essa cambada fez. Né? Muito bem. Mudando um pouquinho aqui, vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro, que está prestes a acontecer. O Bolsonaro ele foi condenado no TSE, todos vocês lembram, e ele entrou com um recurso, e esse recurso
vai ser analisado logo, logo pelo STF. E o ministro Barroso disse que Bolsonaro será julgado sem visão politizada. Olha, é tudo que a gente espera. As provas estão lá, são provas robustas que foram colocadas na sua defesa e a gente espera que realmente haja justiça no caso do Bolsonaro e ele possa se tornar elegível, porque ele não fez absolutamente nada de errado para ser inelegível nas eleições de 2026 e eleições de 2030. Esperamos muito mesmo. Vamos avaliar o que o STF vai fazer com a defesa que o Bolsonaro protocolou, o recurso que ele protocolou no STF contra a decisão do TSE que o tornou inelegível por 8 anos. E por último, meus amigos, nós temos compromisso, dia 16 de março, save the date, salve esse dia. Agende, não marque nada para o dia 16 de março, porque o presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores para a manifestação do dia 16 de março em todos os lugares. Normalmente as maiores manifestações acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o presidente já anunciou que estará no Rio de Janeiro às 10 horas da manhã. E eu aqui estou quase que anunciando que estarei no Rio de Janeiro, lá com o presidente Bolsonaro, tentando fazer umas lives aqui para mostrar exatamente a manifestação como ela está acontecendo. Tá bom, gente? Então, dia 16 de janeiro, você que é de São Paulo, vá lá para a Avenida Paulista. E você que é do Rio de Janeiro, vá lá para a Avenida de Copacabana. E você que está em outras cidades, se organize com grupos de direita, grupos bolsonaristas, para vocês fazerem a sua manifestação do norte ao sul e do leste ao oeste desse país. Nós precisamos de vocês na rua. É muito importante que vocês participem. Tá ok? Obrigado aqui, tem gente da Bahia mandando mensagem. Obrigado também o pessoal de Alagoas que apareceu aqui também para deixar um oi pra gente. Tem alguns comentários aqui que não deu tempo de publicar. Temos aqui Magé, temos João Pessoa. Olha só que bacana. Temos aqui Moema, São Paulo e por aí vai. Gente, meu muito obrigado a todos vocês mesmo. Sorriso, Mato Grosso e por aí vai. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, que Ele quer.